Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da Sparta Academy. Nós estamos no módulo 12 e explicando aí as divisões de treino. Nós estamos falando sobre as divisões de treino, as rotinas, né, para você aplicar semanalmente e explicando as questões do efeito indireto. Então, olha só, pessoal, nas aulas anteriores desse módulo, eu falei sobre o efeito indireto e expliquei as divisões de treino de corpo inteiro, full body. Também sobre a parte superior e a parte inferior do treinamento, né? Então, para você entender o efeito indireto, você sabe que você está trabalhando um grupo muscular e, consequentemente, acionando outros grupos musculares, como é o caso do supino reto, que é um trabalho exclusivo para peitoral, só que você também está trabalhando ombro, né, os deltoides e o tríceps, pelo fato de empurrar. Também tem a fase do dorsal, entrando ali em isometria, sustentação na hora que você faz a parte da fase negativa. Então, os grupos musculares eles acabam sendo trabalhados, mesmo que o exercício é específico para um grupo muscular. Essa é a função do efeito indireto. E como explicado para vocês também, trazendo a analogia de Arthur Jones, é como se você tivesse lá uma piscina e pegasse uma pedra. Quando você joga a pedra dentro da água, aquele local onde a pedra bateu gera uma onda ali, porque foi um impacto onde bateu. E aquela onde ele bateu ali vai gerar uma onda maior, porque é ali que a pedra acabou batendo na água. Só que essa onda, ela empurra uma outra onda que vai gerando outras ondas, né? À medida que vai ficando mais longe longe da onde a pedra bateu, essas ondas vão diminuindo, mas faz mover toda a água da piscina. E quanto maior a intensidade que você tacar a pedra, ou quanto maior a pedra que você tacar na água, maior será essa onda. E se maior será essa onda, mais longe também chega as próximas ondas. Então, esse é a questão do efeito indireto. Então, quando você treina coxas, por ele ser muito forte, muito grande, manda sinal anabólico até mesmo para os antebraços, tá? Grupos musculares menores, como bíceps, mesmo que você faça até a falha muscular no máximo de intensidade, se você fizer a rosca direta com um exercício específico para bíceps, mas vai pegar antebraço, vai acionar o dorsal, porque o dorsal vai ficar em base, então comigo já aconteceu, já tive clientes também que treinou tão intenso o bíceps na rosca direta, que no outro dia o dorsal estava dolorido. E por quê? Porque ele entra na fase de isometria, né? E a posição do puxador supinado na hora que você termina é quase essa mesma, né? Só mudou a gravidade, o que faz ser um exercício específico para bíceps quando é rosca direta e específico para dorsal quando é puxador supinado. Mas a movimentação final é a mesma, então esses grupos musculares vão ser trabalhados. Isso devido ao efeito indireto. E o efeito indireto é uma ação indiretamente de um determinado grupo muscular. Quando você treina em alta intensidade, vários outros grupos musculares vão sendo acionados. E isso vai gerando ondas de hipertrofia e anabolismo por todo o corpo, certo? Porque um grupo muscular ele é conectado ao outro grupo muscular, aonde se insere um grupo muscular tem origem de outro. E isso vai dando ligação por todo o nosso grupo muscular. Devido a esses detalhes que eu estou explicando aqui para vocês, é que Arthur Jones via o seu treinamento sendo ideal ser feito de forma de corpo inteiro, o full body. Porque aí você vai acionando um grupo muscular, que aciona outro, que aciona outro. E assim ele fazia corpo inteiro para mandar sinal por todo o corpo mesmo, trabalhar todo o corpo na sessão de treinamento. Já Mike Mentzer, quando ele foi avaliar essas questões de treinamento, estudar sobre as questões que Arthur Jones ensinava e transferir isso daí pro fisiculturismo, né, que é a questão da intensidade, dos descansos, as coisas, aí foi que Mike Mentzer falou, não, isso daí realmente é válido, é real, é verdadeiro, só que para um fisiculturista, como tem muito mais intensidade, um trabalho de modelação no corpo muito mais eficaz, é necessário, então, dividir. E aí ele criou sua rotina de treino ideal. E essa é uma rotina que nós iremos explicar aqui hoje, tá? O exemplo da rotina que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é muito baseado na rotina ideal de Mike Mentzer. É claro que, uma observação, aqui eu não estarei falando especificamente sobre o Heavy Duty e mostrando como o Mike Mentzer, ensinando como o Mike Mentzer aplicava isso daí na prática. Não é isso. O que nós vamos estudar e abordar aqui hoje é a divisão de treino como a do Mike Mentzer, que é A, B e C, sendo o treino A, peito e costas, o treino B, coxas e pernas completas, o treino C, ombros e braços.
essa divisão de treino, que é o que nós estamos falando aqui, das divisões de treino, as rotinas e a questão do efeito indireto, essas divisões de treino foi a divisão de treino onde Mike Mentzer falou que era a rotina ideal. E ele via essas considerações da rotina ideal porque ali naquela sessão de treino ele estava aumentando a intensidade local daqueles grupos musculares. Então ele estava focando em trabalhar esses determinados grupos musculares, depois ia ter dias de descanso, só que usando os princípios do efeito indireto, onde ele mandava sinalização de hipertrofia por todo o corpo, todos os grupos musculares. Então, essa aula de hoje aqui, ela é muito importante para você que quer entender as questões do efeito indireto. E por que Mike Mentzer dividiu esses grupos de treinamento, esses grupos musculares assim, nessa divisão de treino, para aplicar em sua rotina, chamando ela assim de rotina ideal. Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Então, nós estamos aí mostrando exemplos de divisões de treino, tá? As rotinas e efeito indireto. E aqui nós temos, sabendo, ó, que todos os grupos musculares, eles são conectados um com o outro. Onde se insere um, se origina outro grupo muscular, como eu expliquei nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar, ó, do exemplo número 3 aqui, onde vai ser o treino A, o peito e costas, o treino B, coxas e perna completa, o treino C, ombro e braços, tá? Essa, então, é caracterizada a rotina ideal de Mike Mentzer. Tem cursos aí, tem aulas aí aqui na plataforma da Sparta Academy que você encontra, onde eu estou falando especificamente desse treino ABC, peito e costas, coxas completas e ombro e tríceps, explicando detalhadamente sobre o treinamento Heavy Duty, tá? Tem até uma série de aula bônus que fica lá nas aulas bônus, as aulas grátis, para você estar acompanhando. E você acha com mais detalhes falando exclusivamente do Heavy Duty. Já aqui nós vamos explicar a questão do efeito indireto, mostrando como exemplo uma divisão de treino dessa forma aqui nesse ABC. Certo, pessoal? Então, olha só. Como eu falei para vocês também, nós vamos, aqui no fator intensidade, submáximo, falha, é um exemplo também. Se você fizer duas séries, uma submáxima e uma falha, ou se você fizer 3 séries, uma submáxima e 2 falhas. Tudo depende também da intensidade que você emprega no seu treinamento e se você é iniciante, intermediário ou avançado. Isso irá influenciar, certo, pessoal? Então aqui no fator intensidade aqui das séries, como eu falei nas aulas anteriores também, é um exemplo, tá? Claro que se você já tiver mais experiência no treinamento de alta intensidade, se você já é um praticante assíduo, realmente faz intenso, e precisa aí, às vezes, também poupar um pouco de energia, porque você precisa favorecer sua recuperação, ali, às vezes, 2 séries é ideal. Você faz uma submáxima e uma falha. Dorian Yates, né, fazia muito isso, mas Dorian Yates era extremamente experiente e profissional, né? Tinha muitos exercícios que ele fazia só 2 séries, uma mais leve e uma no máximo, né, na falha. Então, olha só, aqui nós temos o exemplo 3, né, o treino A, onde nós temos peito e costas. E olha só, o treinamento aqui de peito e costas eu coloquei nesse exemplo aqui para vocês, tá? Pode ser de diversas formas, mas nesse exemplo, fazendo exercício de pec deck, supino inclinado, pullover, puxador supinado, remada curvada e o terra. Era mais ou menos assim também que Mike Mentzer utilizava, os exercícios que o Mike Mentzer utilizava no sistema dele, né? No método de treinamento Heavy Duty. E aqui, ó, nós temos o pec deck, que é um exercício mais isolado para peitoral. Ele pega ombro também, mas é mais isolado para peitoral. Então, vamos começar a compreender a questão do efeito indireto. E é nessas aulas aqui, nas próximas aulas, que nós vamos compreender mais a questão do efeito indireto. Então, olha só, tem um exercício mais isolado aqui para peito, né, que é o pec deck. Mas também trabalha ombro, né, o deltoide, principalmente deltoide frontal, o ombro frontal, devido à movimentação que nós fazemos no pec deck. Depois, o supino inclinado. Supino inclinado é um exercício para peito, né? Ele pega mais peitoral superior, só que ele é um exercício completo, bem completo também, para peitoral, para o grupo muscular peitoral. Envolve o deltoide, porque você está empurrando, né? Empurrando a barra ou empurrando o dumbbell. E também trabalha tríceps. Então, olha só, é um exercício exclusivo para peitoral. Mas ali nós já sabemos que está trabalhando de uma forma mais direta, né? Mais consciente o ombro, por empurrar a barra, ou o dumbbell, e o tríceps. Na hora que você faz a fase negativa, né?
você está fazendo a fase negativa do supino inclinado, o dorsal ele também tem que entrar como base para auxiliar no controle do movimento. E ali o dorsal ele tem uma pequena ação ali, até que bastante, mas é mais para favorecer a fase negativa, dando um auxílio, um suporte, né? Que é o antagonista. Ele está ali como base, e não como uma ação muscular de contração, que é diferente. E se você for ver algumas remadas, você pode estar fazendo remada até trazendo meio que próximo ao peito, que é o que trabalha costas, né? Então, mas assim, a questão aqui no supino, que ele é um exercício exclusivo para peitoral, com muita ação do ombro e do tríceps, e também tem a ação ali, base dos dorsais, quando você faz a fase negativa. Por estar próximo também o abdômen, quando você faz muito intenso, todos os exercícios praticamente o abdômen ele entra em ação e acaba contraindo. E se entra o abdômen, pode ser que você contrai ali ilho pessoas e vai descer naquela cascata. Mas quanto mais longe está do grupo muscular alvo, menor é a onda de intensidade recebida. Menor é o sinal anabólico, tá? Depois aqui nós temos o pullover. Pullover é um exercício também para peito, ele tem muita ação de peito, mas sempre tem aquelas discussões que se é peito ou se é costa. Mas a questão é que ele também trabalha dorsais, e ele alonga o dorsal, né? Alonga bem o dorsal. Muitas pessoas colocam esse exercício de pullover até mesmo nos treinos de costas, né? Que é um treino de costas isolado, porque ele trabalha muito costas também. Apesar dele ser peito, tá? Quando fazem os testes, uma das maiores ações que tem de contração é peitoral, então ele é classificado no exercício de peito. E isso tudo depende da posição da gravidade com o cotovelo. Como ele é feito pullover, ele é feito num banco reto e o peso, né? A gravidade puxa ele para baixo. Se você deitado, coloca a mão lá atrás e puxa, esse puxar aqui, ele é mais peitoral. Quando o cotovelo passa de um ângulo aqui do seu rosto para baixo, que ele vai do lado do seu corpo e não lá em cima, aí já é mais costas. Por isso que tem o pull down, né? O pull down, eu poderia estar usando aqui como exemplo também o pull down. O pull down, só que ele já seria mais costas, tá? E é mais costas e não peito. Então tem uma diferença. Mas como eu estou dando um exemplo aqui, coloquei 3 mais focado no peito e depois 3 mais focado em costas, né? Aí eu coloquei o exemplo de pullover, mas pullover ele é mais peitoral, pull down ele é costas. Por que o pull down é costas? Porque ele pega daqui de cima, ó, e aí ele vai colocar o cotovelo do lado do tronco. Se tá do lado do tronco, é costa. Se o cotovelo tá lá em cima, até o rosto praticamente, é peitoral. Então essa é a diferença do pullover e o pull down. Só que aqui o pullover que a gente está falando, como ele vai lá atrás da cabeça, o dorsal, né, as costas, ela alonga bastante. Tem bastante ação de contração e de base, de sustentação, porque ela tem que entrar em ação também para ajudar a sustentar e segurar o corpo. E o pullover, ele está trabalhando também ombro, porque a articulação está movendo, e tríceps. Você acaba acionando o tríceps também, como isometria, como base. Então, olha só, mesmo que seja exercícios que eu estou falando aqui exclusivos para peitoral, nós sabemos que trabalhou costas em várias, de diversas formas, como base, como sustentação. E aí, depois, no próximo exemplo aqui, nós temos o puxador supinado. Os de cima, eu já mostrei também que teve ação de ombro, né? Principalmente o ombro frontal e tríceps. Já no puxador supinado, ó, já tem uma ação, ele é um exercício exclusivo para dorsal, para costas, tá? Mas devido à posição da mão, tem uma ação do bíceps. Tanto é que mesmo que você tivesse variado a pegada, em outras formas, como é uma puxada, a ação do bíceps vai ser bem efetiva também. Não vejo excluindo 100% do bíceps, mesmo quando a mão está em pronação. Só que com a mão em supinação, a ação do bíceps, do antebraço, ali de segurar a barra, vai estar muito mais alta. Então, olha só, o efeito indireto já é um exercício exclusivo para costas, dorsal, só que está acionando muito bíceps e antebraço. E como você está puxando também, deltoide posterior está trabalhando. Os trapézios estão trabalhando também. E aí nós temos remada curvada. A remada curvada, como você vai ficar num ponto inclinado, ela vai acionar muito lombar, né? E aí é um trabalho para as costas, mas como você está fazendo as puxadas, vai ter bíceps e também antebraço. Então, olha só, esse sistema, essa divisão de treino aqui, por isso que Mike Mendes chamava de rotina ideal, ela está trabalhando com foco primário as partes do peitoral e também das costas. Mas o superior todo está sendo acionado, onde você viu que tem
a ação do bíceps, do ombro e do tríceps, tá? E aí, nessa divisão aqui de peito e costas, o último exercício que até Mike Mentzer colocava era o terra. E por que ele colocava o levantamento terra? Porque aí você já fazia praticamente um agachamento, mandando assim um sinal para as coxas trabalharem. Então você estava mandando um efeito de ação nas coxas. Coxas panturrilha, ou seja, o corpo inteiro. Então ele mantinha esse sinal anabólico. É como se estivesse mandando um aviso para o corpo: ó, eu te uso, eu quero que você esteja atenta, estou acionando você. E ali ele trabalhava o corpo inteiro, porque o terra também, se você faz terra muito intenso, suas costas vão ser bem acionadas, a dorsal vai ser muito acionada, a lombar vai ser exigida também, acionada. E se você chega até a intensidade mais alta do terra, você sente a contração do peitoral inferior. E sente mesmo. E ele, como você está agachando, as suas coxas estão empurrando para levantar. Então as coxas recebem sinal. É um sinal não tão diretamente, né, como o treino exclusivo para coxas, só que você manda uma onda de sinal anabólico, porque ela está sendo trabalhada. O glúteo vai ser muito acionado no terra, né, o posterior de coxa, e o quadríceps para tentar levantar, que é um agachamento, vai ser acionado. Não é a mais intensidade mais alta pro grupo muscular de coxas, isso é óbvio, mas mantém um sinal anabólico, mantendo assim o efeito indireto. E olha só, aqui nós temos o exemplo B. Aí já é um treino exclusivo de coxas completas, coxas e pernas completas. E aqui nesse exemplo eu coloquei extensora. A extensora, ela é mais isolada para o quadríceps. Só que você sabe que se você fizer extensora muito intensa, o seu abdômen vai contrair. Às vezes o seu antebraço vai contrair de tanto esforço que você está fazendo na máquina para empurrar para estender a sua coxa, né? Empurrar aí para frente a perna. E aí o antebraço acaba grudando com firmeza ali no banco, que você aciona muito o antebraço, o bíceps. Eu já senti muito pump no antebraço, no bíceps, quando eu fiz muito intenso a extensora. Isso daí pode acontecer. E se você pratica realmente no treinamento de alta intensidade, você sente isso, tá? O agachamento hack também é um exercício extremamente difícil e ele manda sinal anabólico por todo o corpo. Quem treina realmente intenso coxa sabe que recebe um sinal anabólico por todo o corpo. Até o superior fica mais forte. Isso é devido às ondas do efeito indireto, né, que se propaga por todo o corpo. Por quê? Porque enquanto bíceps, tríceps, os ombros ali são umas pedras pequenas que você estivesse jogando dentro da piscina, já as costas já são maior, peito já é maior, mas nada se compara às coxas. A coxa é como se você estivesse jogando com muita força uma pedra muito grande dentro da piscina. E a onda ali seria muito maior, ia movimentar bem aquelas águas da piscina, como eu dei a analogia no começo da aula, de uma forma muito mais ampla, né? Muito mais intensa. Mover muito mais a água da piscina, porque a pedra seria maior e a intensidade que você tacou é muito mais alta ainda. E quando você faz o agachamento hack, você da mesma forma. Se você estiver segurando aqui, às vezes você sai com o antebraço, o bíceps, tudo mais inchado, porque você aciona, não adianta. Quando você está jogando muita intensidade, é como se estivesse saindo um sinal do seu sistema nervoso central para contrair mais fibras musculares, seja onde for. Quanto mais fibras musculares acionadas, mais poder você tem, mais força você tem. Então ele manda isso, ó, tá muito difícil, contrai tudo aí, vai se levanta. E aí, devido a isso, o agachamento hack, você acaba trabalhando, é um exercício exclusivo para quadríceps também, aciona mais quadríceps, só que é muito acionado glúteos e posterior de coxa, até mesmo a panturrilha, tá? No agachamento. Leg press é a mesma coisa, tem ação do quadríceps, mas é muito exigido glúteos e posterior de coxa. Então você acaba trabalhando todas as suas coxas, tanto no agachamento hack como no leg press, porque eles são exercícios compostos. E também a panturrilha. A panturrilha ela entra como base também, você está empurrando, ela acaba sendo acionada. Nós temos aí também como exemplo a flexora. A flexora aciona o posterior de coxa, mas acaba acionando muito também panturrilha. Então você tem muita ação ali do posterior, que é um exercício mais exclusivo para posterior, só que a panturrilha acaba sendo bem exigida também na flexora. E depois nós temos os gêmeos ali, que são exercícios, os gêmeos para panturrilha e a panturrilha em pé, que é a própria panturrilha. E mesmo ele sendo grupos musculares pequenos, e principalmente a panturrilha em pé, grupos musculares pequenos, só que eles são muito fortes e resistentes. E quando você faz muita intensidade, suas coxas acabam trabalhando em isometria para conseguir auxiliar mais no movimento do tornozelo, fazendo assim a flexão
e a extensão para contrair bem e estender a panturrilha. E fazendo bastante contração ali, mesmo que for isometria das coxas, você acaba acionando o glúteo, você acaba acionando as coxas inteiras também. Só que é mais exclusivamente para panturrilha, tendo um efeito indireto em coxas. E esse aqui é o exemplo C de ombro, bíceps e tríceps dentro dessa divisão que nós estamos abordando hoje aqui na aula. Nós temos aqui, como eu dei exemplo para você, elevação lateral, que é um exercício exclusivo para ombro, tá? Para os deltoides lateral, mas devido à movimentação dele também tem a ação do trapézio. Depois eu passei aqui desenvolvimento, e desenvolvimento também, ó, ele é ombro, tá? Exclusivo para deltoide, só que como você está empurrando, aciona bastante tríceps. E olha só, quando você faz puxador frontal, ó, imagina, é o mesmo movimento do desenvolvimento. Puxou e estendeu. Quando você faz desenvolvimento também, é a mesma coisa, ó, você está empurrando e voltando. Quase os mesmos movimentos do puxador. Só que tem uma diferença. No puxador você coloca o cotovelo do lado do seu corpo. No desenvolvimento, geralmente não. Então ele não é tão trabalho tão completo como na articulação do cotovelo lá, indo para baixo para cima, porque não é um puxador, uma puxada. Mas são movimentos parecidos, né? Então, para você entender a questão do efeito indireto. E o desenvolvimento, como você está empurrando e não puxando, ele vai ter a ação lá do tríceps, né? Ele é ombro, mas vai ter a ação do tríceps, porque você está empurrando, e também do peitoral superior. O peitoral superior também é acionado de uma forma mais direta quando você está fazendo desenvolvimento. Só que na hora de fazer a fase negativa, ó, na hora de voltar, mesmo que você leve o cotovelo um pouco mais abaixo do ombro, tem ação de isometria e de estabilidade do dorsal. Então ele aciona ali. Ele acaba sendo contraído como base, como sustentação, que é a questão do efeito indireto. Você está acionando ele. Tanto é que, de novo, tanto exemplos práticos meus, porque que eu falo aqui para vocês, eu aplico na prática, a minha aplicação prática, e eu acompanhando alguns clientes também, treinando tão intensamente o desenvolvimento numa máquina, né, que é o desenvolvimento convergente, treinando de uma forma tão intensa, no outro dia a gente sentia as costas, o dorsal dolorido. Fala, caramba, os clientes chegam que não entendem muito, falam, caramba, minhas costas tá doloridas, nem treinei costas, por que tá dolorido? Eu falo, é por causa do efeito indireto. É tanta intensidade que a gente jogou que o corpo ele recrutava as fibras musculares do que estava mais perto, mais próximo, para conseguir auxiliar no movimento. Então, o desenvolvimento, ó, um exercício para ombro, mas acabou sendo trabalhado tríceps peitoral superior e também os dorsais. Aí aqui nesse exemplo tem o crucifixo inverso, que é que nem um exemplo da rotina ideal de Mike Mentzer. Ele jogava o crucifixo inverso justamente para acionar mais costas. Depois rosca direta, que é um exercício exclusivo, específico para bíceps, mas como eu já expliquei aqui na aula, devido à movimentação e a estabilidade que você faz para manter seu corpo parado e a força que você faz para puxar o bíceps e para depois segurar a fase negativa, o dorsal entra muito em ação. Tríceps, né? O tríceps pulley. Tem o rosca direta antes. O rosca Scott antes. O rosca Scott ele é mais isolado para bíceps mesmo, já tenta mais isolar mais o bíceps ali, trabalhando também o antebraço por segurar a barra. Tem o tríceps pulley, é um exercício exclusivo, específico para tríceps, mas como você está empurrando lá embaixo, ele pega peitoral e acaba pegando peitoral inferior. Tem a paralela, eu coloquei a paralela aqui como exemplo também, que é um exercício exclusivo para tríceps, mas também trabalha muito o ombro, os deltoides, principalmente o deltoide frontal, porque você está subindo, né, o exercício de paralelo, e ele acaba trabalhando também como isometria as costas. A paralela é um exercício que muitos falam, né, até Mike Mentzer falava, que é como se fosse o agachamento da parte superior, que ela acaba trabalhando todos os grupos musculares, né? O bíceps entra ali em ação de isometria para fazer a fase negativa, junto com o dorsal, trapézio é trabalhado, a ação de contração é muito exigida pelo peitoral, peitoral inferior, peitoral completo também, mas é mais pelo peitoral inferior, o tríceps e o ombro, principalmente o ombro mais frontal. Então, olha só, é por isso que Mike Mentzer falava que essa era a rotina ideal, o treino C dele, ele colocava ombros e bíceps e tríceps, que já colocava 3 grupos musculares aqui, junto, né? E aí, pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui, parece que o vídeo deu uma parada. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Se ele vai voltar. Deixa eu ver.
erros técnicos. Aí, voltou, vamos ver. Aí, acabou voltando. Não sei porque que ele deu uma parada, mas são coisas que acontecem. Continuando aqui, tá? Tudo ok. Continuando aqui, então, ó, essa é uma divisão de que Mike Mentzer colocava de efeito indireto, onde aqui nesse treino C teria 3 grupos musculares, ombro, bíceps e tríceps. Mas olha só, como explicado lá no treino A, é focado em costas e peito, só que tem os efeitos ali mais acionados de ombro, bíceps e tríceps, e tem um sinal de efeito indireto também em coxas junto com o levantamento terra. Já as pernas no treino B, como são as maiores pedras, uma pedra maior e muito mais forte, só colocando o treinamento ali de pernas já aciona todo o corpo inteiro. Porque vai chegar as ondas anabólicas até na parte superior, porque elas são muito maiores e muito mais fortes. E também, se você fizer com a ação, que nem eu falei na extensora, segurando bem, o bíceps, ou no agachamento, que segurando bem essa parte aqui, você acaba contraindo muito o antebraço, o que favorece mais ainda o efeito indireto. E já aqui no treino C, são treinos exclusivos, específicos para ombro, bíceps e tríceps, mas nós também vemos ação anabólica por toda a parte superior. Então, nós temos elevação lateral que acaba trabalhando o deltoide lateral mesmo, com o trapézio, o desenvolvimento que é para ombro, mas tem muita ação do tríceps e do peitoral superior. O crucifixo inverso é deltoide posterior, tá? É mais específico para deltoide posterior, mas vai acabar contraindo romboide, redondo maior, redondo menor, dorsal, trapézio nas costas, tá? Rosca direta específica para bíceps, mas tem ação ali do antebraço e do dorsal, tá? Aí tem o tríceps pulley, que é mais específico para tríceps, mas também trabalha um pouco peitoral. E a paralela que acaba trabalhando deltoide frontal, que não tinha aqui antes, né, em cima, mais específico também para tríceps, a paralela, só que acaba pegando o deltoide frontal, que é um grupo muscular que não foi tão exigido aqui nos deltoides, tá, no treino de ombro, e ele também acaba acionando o peito e as costas, tá, sendo um exercício para toda a parte superior. Então, esse é o exemplo do treino A, B e C. E dentro de um planejamento semanal, como que a gente poderia aplicar isso? De acordo com o Mike Mentzer, se você treina de forma muito intensa, e até eu acredito nisso daí, se você fizer realmente em alta intensidade e for fazer o sistema ABC, a rotina ideal de Mike Mentzer já é implementada dessa forma dentro do planejamento semanal. E ficaria a segunda, quarta e sexta. Ou seja, era um treino, você faz um treino e um intervalo, tá? Treina um dia, descansa outro, treina um dia, descansa outro. Isso você vai aumentar muito a intensidade de esforço desses grupos musculares locais, que você vai colocar muita intensidade ali naqueles exercícios, e depois você vai descansar. E aí você descansa para no outro dia trabalhar outros grupos musculares. Então você vai, olha só, nesse sistema de treino aqui, isso funciona muito bem se você treinar de forma muito intensa, tá, pessoal? Muito intensa. Se você treinar fofo, não acredito que dá certo. Mas se você treina de forma intensa, dá muito certo. E aí a questão aqui dentro do planejamento semanal, aqui no treino A você faz um treino específico para peito e costas, mandando sinal indireto para ombro, bíceps, tríceps e coxa. Aí na quarta-feira você faz um treino específico para coxa, mas como é muito mais forte, você manda sinalização anabólica por todo o corpo. E aqui no treino C, você treina específico ombro, bíceps e tríceps, só que aí você manda um sinal indireto para costas e peitoral, tá? Então, aí se você perceber, aqui na segunda-feira tem o terra, que manda sinal anabólico para coxa. Se você perceber dentro dessa rotina ideal de Mike Mentzer, você tem um dia diretamente para cada um dos grupos musculares e um dia indiretamente, o que você estaria estimulando 2 vezes na semana todos os grupos musculares. Por isso que ele classifica isso daqui como rotina ideal. E aí, se você está treinando de forma intensa mesmo, já está estimulando 2 vezes na semana, aí você poderia fazer 3 vezes na semana o treino, fazendo um dia o treinamento e o outro descansando. Aqui também, aqui tem academias que abrem o domingo. Você poderia utilizar aqui o treino A, tá? Se você estivesse recuperando bem, não estivesse desgastando tanto, então aí você poderia fazer segunda, quarta, sexta e o domingo o treino A. Aí você treina na terça. Se você seguir esse princípio, treinar um, descansar outro, treinar um, descansar outro. Aí na terça você faz o treino B, tá? Esse é um exemplo.
Mas o mais tradicional, como a maioria das academias, principalmente aqui na minha região, fecha de domingo, então aí você faria segunda, quarta e sexta, o A, B e C. Esse aqui é um outro exemplo para aqueles que estão se recuperando muito bem também, tá? Que não está treinando tão intenso e acaba se recuperando, aonde você vai dar um estímulo um pouco mais frequente. Você vai utilizar segunda o A, terça o B, na quarta descansa, quinta o C e na sexta-feira você repete o A. Então aí você já iria jogar 2 vezes de forma direta o treino A aqui. E aí na outra semana você começa pelo B, C, A, B. O A e B na quinta e sexta-feira. Aí você já está repetindo o treino B. Então, aí nesse planejamento semanal, cada uma dessas semanas você vai repetir um treino específico, né? Na primeira o A, na segunda o B e na terceira o treino C, tá? Mas esse aqui eu acho que já é mais vantajoso para aquelas pessoas que não estão treinando tão intenso como conseguiriam, como deveria, ou está se recuperando de uma forma bem eficiente, né? Tá numa dieta bem mais hipercalórica, a recuperação tá efetiva, tá tolerando bem o estresse do treinamento, aí consegue aumentar a frequência. Na aula de princípio de frequência, é bem explicado essas questões, tá? Onde se você tem tolerância do treinamento, se você tem tolerância ali ao estresse do treino, tá se recuperando bem, você pode aumentar a frequência. Caso devido à intensidade, ao seu desgaste, sua dieta, vários outros fatores, você não está se recuperando tão bem, você precisa descansar e espaçar o treinamento. E também tem, ó, essa divisão de treino, que ela é muito válida também para aquelas pessoas que são mais iniciantes, que estão começando a aumentar a intensidade do treino, mas não estão no mais intenso possível, né? Com carga extremamente alta, ainda está subindo o nível de força, subindo o nível de recuperação, geralmente intermediários, né? Iniciantes indo para intermediários, ou intermediários toleram bem essa divisão de treino, sendo A, B e C, tá? É claro que, lembrando, quanto mais intenso e forte você for, mais descanso você tem que ter. Mas tem pessoas que estão subindo o nível de força, né? Os iniciantes que estão indo para intermediários, os intermediários que estão tendo bastante, está sendo bastante favorável à recuperação, aí conseguem implementar esse treinamento aqui, ó, A, B e C, sendo de segunda, terça e quarta. Aí ele vai acabar repetindo depois o treino A na sexta e no sábado o treino B. Nessa divisão de treino aqui, ó, você acaba descansando na quinta-feira e no domingo. Você treina 3 vezes seguido e descansa. Então você poderia ser na segunda-feira o treino A, na terça-feira o treino B, na quarta-feira o treino C, você já fez uma vez cada um. Descansa na quinta para ter uma pausa 100% completa do treino de musculação. Na sexta-feira treino A, no sábado treino B. E aí no domingo você descansa e volta na segunda-feira já fazendo a sequência de treino C. Depois o C, o A, o B. E aí fica bem dividido porque você acabaria treinando aqui, ó, superior, inferior e superior. Descansa. Aí superior, inferior, superior. Aí depois você acaba fazendo o treino A. Desse treino C e desse treino A, que é superior e superior, se você não tiver bem descansado, seria ideal você colocar um dia off aqui e acabar descansando, tá? Tudo depende da sua individualidade. E é exatamente por isso que eu falei para vocês aqui que é realmente importante você saber o nível de treino que você tá. Se você não estiver treinando de uma forma tão intensa, não seria válido. Se você não estiver treinando de uma forma tão intensa, e parou de novo aqui, não sei por que está travando as câmeras, mas deixa eu dar uma ajeitada aqui, pessoal, e vou seguir a linha de raciocínio de novo. A câmera voltou, não sei por que está dando, pois eu tenho que ver o porquê que está travando essas câmeras aqui, falhas técnicas. Mas olha só, então ó, nós percebemos aqui que o treino C, ele é superior, treino E é superior. Se você estiver colocando muita intensidade de esforço, treinando em alta intensidade, isso aqui não seria válido. Aí você deveria colocar um descanso a mais aqui para depois fazer o treino A. Se você treina em alta intensidade e realmente está se esforçando ao máximo. Mas, nesse treino ABC aqui, se você for um iniciante que não está colocando muita intensidade de carga, muita intensidade de esforço ainda, até que daria para você fazer o treino C e o treino A. Depois você faz o inferior e descansa, tá? Nesse detalhe aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, explicando aqui para vocês, mas se você não coloca tanta intensidade de esforço ou intensidade de carga. Até mesmo avançados que treinam em alta intensidade, poderia colocar o treino C aqui, ó, superior e superior seguido, mas com um detalhe, desde que ele esteja em uma fase regenerativa e abaixou bastante a intensidade de carga e de esforço para favorecer a recuperação. Então ele não está levando os grupos musculares dele ao extremo. Por isso que poderia ser, dependendo da fase do treino,
numa periodização, dependendo, poderia ser aplicável. Isso levando em consideração que ele está reduzindo muito a intensidade de carga e a intensidade de esforço. Que aí o corpo não vai ser tão, não vai exigir tanta demanda, tanta energia, tá? E não vai estar estimulando tanta hipertrofia muscular, porque essa não seria a fase. Já que ele está fazendo uma fase regenerativa, de descanso, com menor intensidade, menor esforço ali, certo? E aí não seria tão exigido os grupos musculares específicos em cada uma dessas divisões. E se não é exigido tantos grupos musculares específicos, aqueles do efeito indireto serão menos exigidos. Porque olha só, se você coloca uma carga extremamente alta para fazer um desenvolvimento, vamos te dar um exemplo de desenvolvimento, mas isso se aplica em todos os exercícios. À medida que você vai ficando colocando muito mais carga e se esforçando ao máximo no desenvolvimento, o ombro vai fadigando, que é o exercício específico para o ombro. E aí ele vai acionando mais o tríceps ainda, para auxiliar no movimento que o ombro está cansado. Vai acionando mais ainda o antebraço. Vai acionando mais ainda o dorsal. Então, à medida que você vai colocando muita carga, muita intensidade de carga e esforço, você vai recrutando mais as fibras musculares. Agora, se você está numa fase regenerativa, um iniciante, não está colocando muita carga, a intensidade de esforço está baixa, como um profissional, um avançado que já diminuiu a carga e o esforço, ele coloca lá no desenvolvimento uma carga mais leve, não vai se esforçar ao máximo, não vai cansar o ombro, né? Não vai fadigar ao máximo o desenvolvimento, vai dar só um estímulo ali. Só que como ele não vai usar o máximo do ombro, vai recrutar menos ainda do tríceps, vai recrutar menos ainda do peitoral superior, vai recrutar menos ainda do dorsal como base e estabilidade, porque a carga está leve. Então é por isso que seria tolerável até um avançado, quando ele abaixa a intensidade de carga e esforço, fazer nos dias seguidos. Isso porque ele não desgastou muito o sistema energético e não usou outros grupos musculares como auxiliares nessa questão do efeito indireto. Certo, pessoal? Mas esse aqui são outros exemplos do planejamento semanal. Se você treina muito intenso, recomendo fazer o A, B e C dessa forma aqui, segunda, quarta e sexta. Pode ser aplicável também, que isso acontece muito para quem treina em alta intensidade. Faz o treino A, usando terra. Desgastou um monte. Aí descansa terça, quarta e faz na quinta-feira, tá? O treino B. Aí perna. Aí descansou um monte. Se o domingo abrir, descansa sexta, o sábado e faz no domingo o treino C, tá? Às vezes pode ser aplicável dessa forma também. Então, se você treinar muito intenso, você tem que saber escutar e ouvir seu corpo. Às vezes você consegue treinar aqui, ó, muito bem, mas não desgastou todo o seu sistema energético, mas treinou bem na segunda-feira. Aí na quarta-feira você treinou perna, aí que você desgastou bem o seu sistema energético, descansa quinta, sexta e repete o treino C no sábado, tá? E aí, se alguma dessas semanas aqui você acabou fazendo o A muito intenso, teve que descansar 2 dias, fez o B na quinta-feira e teve que descansar 2 dias, e o domingo não abre, a academia não abre, na segunda-feira você já começaria pelo treino C. E aí treinou o C, percebeu que se recuperou bem, que não foi tão fadigado igual na semana anterior, aí já na quarta-feira você faz o treino A, porque aí você já está descansando um pouco na terça-feira, certo? Então, para quem treina muito em alta intensidade, tem que aprender a observar o corpo. Tem que ouvir se o corpo está muito fadigado ou não. Essas questões da mente também, né? Que às vezes o corpo está pronto, mas a mente não está pronto. Por isso que é uma ligação de mente e corpo. Tanto é que Mike Mentzer, ele passava esse conceito, né? De Heavy Duty, mente e corpo. Tanto é que eu tenho até livro dele, né? Deixa eu ver se está aqui, ó. Esse aqui que eu já mostrei para vocês em outras aulas. A mente, Heavy Duty 2, mente e corpo, de Mike Mentzer. Porque tem uma ligação muito alta nessas questões, né, de mente e corpo. E você tem que aprender a ouvir o seu corpo, né? Quem treina em alta intensidade realmente precisa, para saber se está se recuperando, se está sendo favorável, se está evoluindo e progredindo no treinamento. Por isso que essas aulas é importante você estar vendo tudo, porque em cada uma dessas aulas eu acabo passando um conceito diferente. Que aí você pega, né? Você vai aprendendo todas as questões da alta intensidade. É impossível praticamente falar sobre tudo da alta intensidade em um vídeo só. Só que a nossa escola é para isso, que cada um dos princípios que você estudou lá em cima, dos sistemas de treino, cada aula que nós estamos falando aqui, desses exemplos aí, das rotinas, cada um dessas aulas eu trago conceito sobre a alta intensidade e que é importante você estar aprendendo, reciclando, né, relembrando, para não deixar cair no esquecimento e principalmente aprender todos os detalhes do treinamento de alta intensidade. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula. E nós nos vemos
na próxima aula com o exemplo 4 aí das rotinas de treinamento e o efeito indireto, certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus.